Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui na sua casa. Queremos te convidar a ficar conosco durante essa programação. Com certeza, Deus tem uma palavra para o teu coração. Sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. E por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Feliz Páscoa! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta ocasião, faço a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículos 28, 29, 30 e 31,
aonde está escrito: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oremos nesta hora. Ó Senhor, Tu és aquele que renova as forças do cansado. Em meio à luta, em meio à aflição, Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Por isso nós contamos com as Tuas mãos que estão estendidas para quebrar cadeias, trazer libertação, e o Seu bálsamo é dispensado dos altos céus, trazendo cura para a alma, para o corpo também. Nesta ocasião, Senhor, nós levantamos o nosso clamor, crendo que não há outro além de Ti. Quando cessam os recursos humanos, os divinos entram em ação. E é por esta razão que nós clamamos aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e do que sabemos, segundo a eficácia do Seu poder que opera em nós. Ó, faz, Senhor Jesus, o nosso rosto resplandecer. Faz, Senhor Jesus, as forças voltarem àqueles que não têm nenhum vigor. Ó, adentra, Senhor, nos lares nesta hora e proporciona salvação, cura, libertação, para que todos saibam que Tu és Deus e não há outro além de Ti. Senhor, nós Te agradecemos por esse dia, Te agradecemos pelo Teu socorro, Te agradecemos pela Tua ajuda, Te agradecemos pelas maravilhas que Tu tens operado, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, sabemos que tudo tem o seu tempo determinado para acontecer debaixo do sol. Por isso nós contamos, Senhor Jesus, que Tu estás operando nesta noite. Afinal, é o Senhor Jesus que o disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E é nessa certeza, Senhor, que nós queremos Te agradecer pelo que Tu estás fazendo, pelo que Tu has de fazer e pelo que o Senhor já tem realizado. Tudo com a finalidade que Teu nome seja glorificado e todos saibam que não há outro além de Ti. Agradecemos, Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. No longo caminho de Emaús, sem a presença de Jesus, é triste o jornadear. Mesmo em companhia de alguém, mas se esse alguém não é Jesus, penoso é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajantes tristes de Emaús, consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo, fica, não vai embora, fica, escura a noite, fica, não se ausente, Senhor. Produz o meu viver, a segurança que eu preciso para vencer. Mestre,
Mestre, fica. Aleluia. Aleluia. O caminho é longo para Sião, os salvos não tropeçarão. Jesus os guiará. Seus ensinamentos, qual fanal, enche de luz o peregrino e firma o seu andar. O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajor, ilumina o seu ser. O caminho é longo, mas tem luz, a companhia de Jesus faz o fiel vencer. Fica comigo, fica, não vai embora, fica, escura a noite, fica, não se ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz o meu viver, a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica comigo, fica, não vai embora, fica, escura a noite, fica, não se ausente. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz o meu viver, a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria de confessar uma coisa a todos. Estou com muitas saudades de todos vocês. Muitas saudades da minha igreja, do meu coral, me permita falar assim, da minha orquestra, do meu coro de jovens, do meu coro de adolescentes, do meu coro das irmãs do Círculo de Oração, de todos os grupos musicais, do abraço dos irmãos. Que vontade de abraçar. Vocês sabem que eu gosto de fazer isto. E eu estou sentindo muitas saudades. A gente sente falta de vocês. Eu sei que agora vocês vão matar um pouquinho da vontade, talvez, de me verem. Mas eu ainda vou continuar com saudades de vocês. Mas que prazer estar aqui nesta noite de estudo da palavra, trazendo uma mensagem da parte de Deus, porque ela saiu daqui e saiu da oração e veio com a inspiração do Espírito Santo de Deus. Agradeço ao Senhor por este momento de meditação junto com vocês sobre a palavra do Senhor. Agradeço também ao nosso pastor Elias, por esta confiança e este convite para que nesta noite estivesse aqui junto com vocês, num culto praticamente doméstico, haja vista a situação em que nos encontramos. Nós vamos falar hoje da Arca de Noé, e gostaria que todos compreendessem a descrição da arca, daquilo que aconteceu,
com a descrição do nosso lar, daquilo que Deus nos deu como uma arca chamada lar, aonde congregamos e interagimos com a família. O texto base está em Gênesis, capítulo 6, do versículo 9 em diante, que assim está escrito. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, aí começa, porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Encontro aqui, nesse texto bíblico, alguns paralelos com a situação que nós vivemos hoje. Deus, naquela época, estava insatisfeito com a situação da terra. E dentre todos os seres humanos, a Bíblia diz que Deus encontrou um homem temente a ele, chamado Noé. E Noé, a Bíblia nos traz um currículo dele e nos assevera que era um homem reto, íntegro, trabalhador, pregoeiro da justiça, isso está lá em 2 Pedro 2:5, chefe de família, tendo os seus filhos em sujeição, assim como o Senhor nos ensina. Uma sujeição saudável, diga-se. Não se conformava com o mundo daquela época em que ele vivia, como se ele estivesse lendo, claro que não aconteceu, o que Romanos Paulo escreve no seu capítulo 12, versículos 1 e 2, e não vos conformeis com este mundo. E ele ali não estava se conformando com o mundo. Ele tinha uma comunhão muito forte com o Senhor nosso Deus, e ele agradava ao Senhor, era obediente ao Senhor. Ele pregou durante dezenas e dezenas de anos. Há estudiosos que dizem que são 100 anos, que são 120 anos. Não importa. O que importa é que ele atendia ao Senhor, e enquanto ele produzia aquilo que Deus pediu a ele, ele pregava a justiça de Deus a todos para que se arrependessem. Era um homem que, não obstante ter pregado tanto tempo assim, ele não ganhou uma pessoa com a sua prédica, por menos ou mais eloquente que tenha sido. Mas vamos fazer alguns comparativos do cenário temporal, daquele tempo e do tempo de agora. A Bíblia diz que a sociedade nesta época era pecadora, era corrupta, era violenta, era muito má. Eu não vejo diferença para o nosso tempo agora. O cenário parece que é o mesmo, e eu não tenho condição de mensurar aonde era pior, aonde era menos pior. O versículo 5 do mesmo capítulo diz que toda a imaginação dos pensamentos era só má. A imaginação era só má, continuamente maquinava-se sempre o mal, o mal, o mal, o mal. Este era o cenário desta época. Mas Deus, vendo tudo isto, ele toma uma decisão. Deus se entristeceu com a situação.
Deus estava muito triste, porque ele via um cenário nefasto, todos se distanciando de Deus. E volto a dizer, façamos uma analogia com o tempo de hoje. Hoje a corrupção campeia, hoje a prostituição está à solta, a mídia solta o que bem entende em termos de corrupção, de podridão, de lascívia, de sensualidade. Hoje nós sabemos que dentro do campo do sexo, nós temos mais de 30 tipos de sexos, de produção sexual, sendo que Deus só apresentou e planejou um para nós, seres humanos, composto de um homem e de uma mulher, para que tivesse os seus relacionamentos dentro do aspecto natural que a Bíblia nos ensina. Mas a maquinação dos pensamentos dos seres humanos foi de mal a pior, de mal a pior. E hoje nós vemos a quantidade enorme de ideologias que buscam afastar os homens da presença de Deus, denigrem a parte religiosa, não importando que igreja seja, mas denigre tudo que diz respeito à religião, porque as igrejas, as religiões, são compostas de famílias, e quanto mais assim fizerem, mais destruição trará esse conjunto de ideologias para as famílias. E nós falamos no começo que nós estávamos lhe convidando a pensar que a arca que o Senhor apresentou a Noé para ser construída, deveríamos pensar na arca chamada lar, a nossa família, a nossa arca, que Deus promoveu lá no Jardim do Éden, entre Adão e Eva. Então Deus ali já instituiu a família, a arca de salvação para cada casal, junto com seus filhos. O cenário de hoje, estamos numa situação mundial, como se fosse um grande dilúvio. Um dilúvio não de água, mas de uma praga, de uma moléstia, de uma virose incontrolável. Não há ciência ainda para debelá-la. Há comportamentos, e esses comportamentos nos confinaram dentro das nossas casas, dentro das nossas arcas. E assim como Deus apresentou para Noé a possibilidade, a ordenança para construir uma arca, para que ele e a sua família fossem salvos, assim também Deus proveu para mim e para você, para nós, para os nossos filhos, uma arca chamada lar, e o Senhor nos salvará certamente, aleluias. Glorificado seja esse Deus, que sempre proveu um escape para aqueles que são seus. Mas um plano Deus teve e apresentou para Noé. E agora nós vamos entrar num tópico só dessa mensagem. Tem 7 tópicos mais ou menos, e demandaria muito tempo a exposição deles. Mas eu vou ficar preso num só. O plano que Deus apresentou para Noé. Disse Deus para Noé: Noé, pegue madeira boa, madeira de qualidade, madeira que tenha qualificações como se fosse trabalhar numa indústria naval. É uma madeira, aqui fala gopher, porque certamente houve uma dificuldade muito grande na tradução dos originais para a língua grega e, por conseguinte, para as nossas línguas. Isso acontecia muito. Não se encontravam palavras ou significados, sinônimos que encaixassem. Então, na tradução, buscou-se algo parecido para poder nos dar pistas. Quando eu fui pesquisar gopher, o gopher é um parente próximo ou uma troca de nome do cipreste. Cipreste é uma árvore ornamental. Usa-se muito para fazer cerca viva de chácaras, de fazendas. Usa-se também para enfeitar no Natal as árvores de Natal. Essa árvorezinha frágil não é uma madeira de lei, uma madeira que tenha consistências físicas e mecânicas impermeabilizantes que impeçam estar avariada numa tempestade, por exemplo, em alto mar. Mas Deus falou: procure uma madeira boa. É uma madeira excepcional para a construção de uma arca que passará por momentos tribulosos, momentos de grandes abalos, porque Deus iria mandar água, um fluxo contínuo de água durante 40 dias,
E 40 noites, águas por cima, água por baixo, dos abismos, aquele barco teria um solavanco para lá e para cá. E essa arca deveria ser construída com uma madeira muito importante, muito boa, com características especiais para suportar todos os embates de um temporal nunca antes visto na face da terra. Era um dilúvio projetado, mandado por Deus, cujas águas tempestuosas eram águas extremamente impróprias para a natureza humana. Tinha ali mistura de vegetais, mistura de animais mortos, de carcaças, de produtos químicos que a terra fornecia, de corpos humanos putrefados. Ali era uma água muito suja. Será que não estamos vivendo um dilúvio de situações sujas em volta de nós? Será que não? Claro que sim. Nos assustamos com as notícias que se nos chegam. E Deus tem nos ensinado, através da sua palavra, a proteção para a nossa arca, para a nossa família. E quero entrar então nos detalhes dessa madeira. Uma madeira boa para a construção de uma embarcação na dimensão, e olha, numa outra oportunidade que Deus me der, eu vou falar das medidas dessa arca. Vou falar da betumação para que não tivesse vazamento de água. Vou falar também de detalhes da conservação dos alimentos ali dentro. Mas hoje, quando eu pesquisei a respeito dessa madeira, eu entendi que uma madeira de lei, que uma madeira própria para ser benéfica física e mecanicamente impermeabilizante para uma embarcação, ela não pode ter nós. Ela tem que ter muita fibra e ela tem que ser altamente oleosa. Ela tem que ter o pH, ou seja, o equilíbrio da alcalinidade e da acidez da madeira tem que ser exatamente equilibrados para que não haja a penetração da água. Então, o que quer dizer uma madeira sem nó? Vou dar uma comparação. Há um tempo atrás, era permitido utilizar na construção civil, sobre os andaimes, uma tábua chamada tábua de construção ou tábua de terceira. Essa tábua geralmente era de pinho, um pinho que aqui no Brasil é uma madeira muito sem qualidade. E vinha com uns nós na madeira, e quando a gente colocava sobre os andaimes, e quando o funcionário ia passar, a tábua sofria uma envergadura. Nessa envergadura, o nó se soltava. Ao se soltar, aparecia um vazio assim na madeira, onde fragilizava aquela seção da madeira. E quando o funcionário fosse andar por sobre o andaime, ali se rompia e causava acidente até de morte. Aí a norma brasileira de construção civil proibiu esse tipo de madeira com nós sobre os andaimes. Então, madeira com nó é preocupante porque fragiliza para uma utilização a madeira. Então, o que Deus falou para ele? Olha, procure madeira sem nó, madeira de alta qualidade. O que eu entendi de prática para a nossa vida? O nó na madeira corresponde ao meu e ao seu temperamento. O nó já existe em várias madeiras, e em muitas eles estão aparentes, e quando a serraria pega o tronco da árvore e vai fatiando a árvore em toras ou tábuas, muitas vezes os nó aparecem. E ali é necessário que as madeiras para determinados usos sejam descartadas, porque o nó vai atrapalhar, não vai permitir a utilização tão saudável para que se destine. Então, o nó, no nosso caso, fala do meu e fala do seu temperamento. O que é o temperamento? É a nossa marca registrada. É o desenho original de Deus para mim e para você. E todo temperamento tem características positivas e tem características negativas. Mas Deus nos fez assim? Não. Deus nos fez de uma maneira fantástica, onde os nossos temperamentos não evidenciavam, não tinham as características negativas. Quando Deus formou o homem, Ele o fez segundo a sua imagem e semelhança. A semelhança não quer dizer igual, mas a semelhança traz características de moral, de educação, de pureza, de sentimentos nobres.
parecidos com o de Deus. Todavia, quando o homem errou, desobedeceu e o pecado entrou na vida do homem, aí evidenciou-se as características negativas do temperamento. Então o homem passou a ter no seu temperamento características positivas, características negativas. Mas como fazer numa situação dessa? Nós falam de características negativas aparentes. E eu me lembrei agora do apóstolo Paulo. Paulo, um homem muito culto, falava 4 idiomas. Ele era bem quisto na corte romana. Era um homem que era consultado a respeito das leis. Era um homem que tinha um respeito muito grande. Todavia, quando ele se encontrou com o Senhor e passou a exercer o cristianismo, ele carregou consigo um rastro do seu temperamento não tratado por Deus. Colérico como ele era extremamente enérgico e muitas vezes ele exaltava-se a si mesmo, porque ele era um homem exaltado lá fora, e com certa razão até. Só que diante do Senhor, o Senhor continua sendo a resplandecente estrela da manhã. Importa que ele cresça e que nós diminuamos, mas ele não sabia disso ainda. Por isso é que ele tinha certos argumentos. Eu falo mais língua do que todos aqui, eu, o apóstolo do Senhor. Ele tinha certo envaidecimento que no percurso do seu ministério o Senhor foi tratando do seu nó, foi controlando o seu temperamento, e no final do seu ministério dizia a ele: eu, o preso do Senhor, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou o mais miserável dos homens. Que exemplo rápido, irmãos, de um homem que tinha um nó altamente aparente, com as características tão negativas, mas quando ele colocou na dimensão do Espírito Santo de Deus e permitiu que o Espírito Santo controlasse esse seu nó, ele fez com que as qualidades positivas de Paulo evidenciassem, maximizassem, e Paulo se tornou o maior teólogo que a Bíblia pôde nos apresentar. Quantos ensinos maravilhosos! E o final do seu ministério, quanta humildade! E pôde dizer, irmãos amados, com toda ousadia e autoridade, com toda moral: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, meu irmão, minha irmã, queridos jovens, temperamento também nos remete à escolha. Se você ainda não casou, mas pense em casar, pense no seu futuro noivo ou noiva, como é o temperamento dele ou dela. Cuidado que o tempo do namoro é um tempo em que nós nos enganamos, e muitas vezes enganamos sem perceber, porque ficamos tão envolvidos com a paixão, e nós procuramos esconder o nosso nó. Todavia, quando nos casamos, isto desaparece, tudo é descortinado, e aí ficamos numa situação muito delicada, e muitas vezes não sabemos nem como tratar. Por isso é importante oração, pedir a Deus alguém para a sua vida futura, num lar, que tenha um temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus. E se você está sendo tocado por esta mensagem hoje, já tem o seu lar, pare um pouco e pense: como estou eu com o meu temperamento? Eu não consigo ser diferente, mas o Deus Todo-Poderoso pode controlar o seu temperamento. Mas vamos falar mais um pouco. Aqui fala que uma madeira de lei é uma madeira fibrosa, ou seja, ela tem fibras entrelaçadas no seu cerne que impede que ela quebre facilmente. Ela não se parte quando tem solicitação sobre ela. Ela pode ser exercida de todas as maneiras, mas ela não se arrebenta. É difícil, até para pregar um prego ou para serrar. É uma madeira que não se entrega facilmente. Ela tem fibras fornecidas pela presença de Deus na natureza. Madeira com especificidade própria, para destinos próprios. No caso aqui, Deus queria essa madeira para a construção da arca. Deus quer homens e mulheres com fibra. Isso fala de um
caráter saudável. Como que temos um caráter saudável? Provérbios nos fala: educa a criança no caminho que deve andar, e quando crescer e envelhecer, não vai se desviar do caminho. O que é isso? Toda criança, desde o ventre da mãe, começa a receber as informações. Ela vai sendo humanizada e vai tomando ciência através dos desenvolvimentos dos olhos, dos ouvidos, do paladar, do olfato, do tato, e ela vai tomando as informações de tudo que ela vê e ela ouve, e isso vai até uns 7, 8 anos. E aquilo fica dentro dela, e depois, na adolescência, isso começa a ser montado em forma de caráter. É o perfil da pessoa, é o estilo da pessoa, é resultado de tudo que recebeu. Isso fala de uma tremenda responsabilidade para os pais. Muito cuidado com tudo que o filho ouve, que o filho assiste, que o filho vê, que o filho recebe de vocês. Muitas vezes, inadvertidamente, sem se perceber, estamos falando coisas que não deveríamos perto dos nossos filhos, e vai talvez trazer malefícios para a formação do seu caráter. Por isso que muitas vezes vemos pessoas de caráter tão proeminente, tão saudável, e falamos: que fibra tem aquela mulher, que fibra tem aquele homem, aquele pastor é de uma fibra que deve ser modelo para nós. Madeira de lei é uma madeira que tem fibras. Um homem, uma mulher do agrado do Senhor é um homem, uma mulher que tem caráter saudável, funcional, que agrada a Deus. Noé era assim, ele tinha temperamento controlado e ele tinha um caráter maravilhoso, e ele encontrou graça do Senhor. O Senhor se agradou de Noé e passou a Noé uma incumbência inédita até então, e até hoje ninguém teve essa incumbência que Noé teve. O caráter, irmãos, ele fala então da nossa situação antes e depois de aceitar a Cristo. O que quer dizer isso? Temperamento Deus não muda, é a nossa marca, o nosso desenho original, mas Deus controla e altera e se utiliza do nosso temperamento para a sua glória. Por isso que um colérico como Paulo deu tanto fruto, porque se não fosse um colérico, ele não teria empreendido as viagens, ele não teria pregado como ele pregava, ele não seria enérgico no bom sentido agora de ganhador de almas. Não, mas Deus sabia como se utilizar um colérico para a obra que Deus tinha ali pela frente. Tanto é que o Senhor falou: és tu um vaso escolhido para mim? Mas caráter, Deus não controla, ele muda o caráter. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Se drogava, não se droga mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Eis que faço coisas novas, as velhas já passaram, tudo se faz novo. O caráter Deus altera, Deus muda. Vamos para a parte do óleo da madeira. Uma madeira boa é uma madeira que tem a oleosidade dentro de si, e essa oleosidade não escapa. E nós sabemos, por Deus, que o óleo não se mistura com a água, não se admitem, porque Deus escolheu uma madeira importante, porque a água, ao atingir a madeira, ela constituída de óleo, ela repeliria a água, e a água não penetraria. Irmãos, eu estive numa obra uma vez, olha que interessante falar sobre isso, é um exemplo. E eu estava visitando essa obra era uma residência de alto padrão, construída só com materiais recicláveis, materiais de construções antigas. Os tijolos eram enormes, as madeiras eram muito toscas ainda, tinha madeiras antigas, vigas de embuia, vigas de peroba, tinha tudo quanto é tipo de madeira, que o proprietário ali, o construtor, era um engenheiro italiano, a sua esposa uma médica, e os pais dele o pai e o tio tinham uma oficina de restauro de janelas e portas antigas. E eu estava na obra dele, vendo um serviço com ele, e de repente eu vi 2 cavaletes montados e uma porta grande sobre este cavalete, e tinha um operador, um marceneiro, passando o formão ali naquela madeira para tirar aquela casca, aquela pintura antiga. E a hora que eu passo e vejo aquele operador, aquele marceneiro passando o formão, eu percebo algo que eu nunca tinha visto. A hora que ele passou o formão, gerou um rastro
atrás do formão, de uma madeira bonita, de veios muito interessantes, com um óleo que brotava e até borbulhava com gotículas muito pequenas. E eu me assustei com aquilo, me admirei e falei: Carleto, o que é isso que está acontecendo? Aí ele sorriu e falou: Nilton, sabe o que é isso aí? Isso aí é pinho de riga. Pinho de riga é diferente do nosso pinho aqui. Pinho de riga é um pinho que era extraído dos países nórdicos, dos Países Baixos, e lá tinha uma cidade chamada Riga, que tinha um porto marítimo muito importante, e extraíam-se as madeiras, os pinhos de lá, que eram madeiras de lei, e exportaram para vários países. Aqui no Brasil ainda tem alguma coisa de pinho de riga. Irmãos, ele falou assim: esta porta estava numa mansão nos Jardins aqui em São Paulo. Essa mansão foi demolida, esta porta papai comprou, e eu estou aqui preparando essa porta, vou diminuí-la e vou colocá-la na porta de entrada da minha sala. Ficou naquela mansão durante 120 anos. Veja só quanto tempo vai ficar na minha casa, disse ele. Na hora eu me lembrei, irmãos, de você ser, de nós sermos como uma madeira de lei que tem óleo. E que óleo é esse? Claro, é o óleo do Espírito Santo de Deus, aleluias. É o óleo do seu Espírito na minha e na tua vida, para nos preservar nesse mundo sujo. Nós podemos sofrer embates, estar muitos anos num lugar, e de repente Deus percebe e sabe que nós somos madeira de lei, que nós temos um temperamento controlado, que nós temos um caráter saudável e que nós temos o óleo do Espírito Santo. E se Deus quiser, Ele nos tira dali e nos coloca num outro lugar, adapta-nos ali, porque nós temos condição de passar ainda muitos anos naquele lugar, servindo ao Deus Todo-Poderoso, porque eu e você somos madeira de lei para o nosso Deus. Deus quer que você, chefe de família, tenha a sua arca preservada com uma madeira de lei, e você é o responsável por isso. Você que vai ter uma família, você que pretende se casar, pense muito nisso. Nós, ausência de nós, caráter e fibra. Você será feliz no teu futuro lar. Estamos no momento de confinamento dentro da nossa arca, e o Senhor quer nos salvar. E Deus nos oferece nesse momento de confinamento momentos de altas reflexões. Reflitam sobre esta e outras mensagens que a nossa igreja, graças ao bom Deus, tem nos trazido. Reflitam, é tempo de reflexão. Pense no que você foi antes, pense no que você está fazendo hoje, e que produção você terá no término deste confinamento, e o que você será daí para frente. Dizem que o mundo não será mais o mesmo, e eu e você, o que seremos? Reflitamos. O Senhor tem nos dado esse tempo de reflexão. Vamos orar ao Senhor. Você que necessita aceitar a Cristo, ter esse Deus, esse Espírito Santo, essa Trindade Santa na tua vida, decida-se agora. Você que está na sua casa e precisa de um concerto com Deus, ore comigo agora. Pai Santo, Deus poderoso e fiel, pregamos a tua palavra, lemos a tua palavra. Tu és o responsável por tudo isso. Honra a tua palavra, Pai. Fala em cada coração. Senhor, promova as tuas mudanças. Altere o que precisa alterar. Controle o que tem que controlar. Senhor, dá-nos, Senhor, sabedoria. E ajuda-nos, Pai Santo, para que venhamos ter reflexões do alto. Para que após sairmos, Senhor, fora da nossa arca, tenhamos, Senhor, novidades e um novo pacto contigo, como tu fizeste com Noé. Tu fizeste um novo pacto com a humanidade através de Noé, Senhor. Assim faça conosco. Assim te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós. Amém. Glória a Deus. Que bom que pudemos estar juntos por esse tempo. Creio que a palavra de Deus tocou a sua vida de uma forma esplendorosa.
Quero agradecer o meu amado irmão, minha amada irmã, pelo tempo e oportunidade que concederam a nós. E te convidar para que no próximo culto esteja conosco, permitindo o Senhor. Que Deus te abençoe.